Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo do Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos... Segura para mim essa folha, por favor. Abra aí no capítulo 14, tá, gente? Capítulo 14. João, capítulo 14. Nós vamos ler esse texto até o verso... Enfim, fique atento aí à leitura. João, capítulo 14, tá bom? Antes de eu ler o texto, eu preciso falar uma coisa com você. Eu vou começar hoje a falar com você de algumas características do Espírito Santo. E você pode pensar assim, quais além das que eu já ouvi? Então eu já quero te adiantar o seguinte, nós vamos falar das características do Espírito Santo. E provavelmente, você e eu, ou já ouviu o que nós vamos falar, tudo ou parte, e se já ouviu, quero te lembrar que você vai ouvir de novo. E que eu tenho plena certeza que vai ser bom para a sua vida. Vai ser bom para a minha vida e para a sua vida. Pode ser que você não tenha ouvido tudo, e hoje você ouça um pouco mais, e isso seja mais relevante para você, porque a Bíblia, ela própria diz que ela se renova todas as manhãs, não é verdade? É por causa do Espírito Santo que a Bíblia se renova toda manhã, porque se não for o Espírito Santo, é mais uma letra na sua vida, é mais um escrito, serve para mim e para você como mais um livro. Se não é o Espírito Santo que torna a verdade bíblica algo real na minha e na sua vida, e que seja esse movimento do Espírito Santo dentro de mim e de você, fica mais um livro. Você vai ler didaticamente, algumas coisas você vai entender, outras não. Mas a Bíblia é muito mais profunda do que ela é no seu escrito natural, por causa do Espírito Santo. E pode ser também que você não tenha ouvido nunca o que eu vou falar agora, começar a falar com você, e seja algo bom para a sua vida, muito relevante, vai fazer a diferença na sua vida. Resumindo, eu tenho a certeza de que quando nós falamos do que é a palavra, sempre terá algo que vai nos tocar a ponto de nos transformar. Amém? Então a gente precisa estar sempre muito atento ao que a Bíblia diz, porque nós aqui, eu agora nessa posição, eu só sou alguém que vai fazer a mediação entre o que está escrito, dentro do entendimento e da clareza e da iluminação que o Espírito Santo traz, a partir do tempo que eu gastei estudando, porque eu gastei um tempo estudando e vendo o que está por trás disso. Mas o mais profundo de tudo é o que o Espírito de Deus pode fazer na sua vida. E Ele não pode fazer daqui a pouco não, Ele pode fazer agora. Ele pode fazer agora na sua vida. Eu introduzi falando isso com você, e o objetivo de falar do Espírito Santo, eu até escrevi aqui e vou ler exatamente o que eu escrevi. O objetivo de falar do Espírito Santo sempre é para que ele não fique esquecido. E que eu ache que ele é mais uma coisa que lido quando quero e da maneira que quero. Não. Fale comigo, não. O Espírito Santo é muito mais do que uma coisa que eu lido. Não, não é. Então eu preciso sempre lembrar das características do Espírito Santo. Eu vou falar com você sobre o Espírito Santo. É uma pessoa. Eu vou falar com você que o Espírito Santo é Deus. Eu também vou falar com você que o Espírito Santo é eterno e santo. Por isso chamamos o Espírito Santo, porque ele é santo. Vou falar também com você que o Espírito Santo tem mente própria e ora por nós. Eu vou falar também com você que o Espírito Santo tem emoções. Amém?
Também vou falar com você que o Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. E por fim, vou falar com você que o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente. Posso ouvir um amém? Amém. Se você vive a vida do Espírito, é exatamente o que eu te falei agora há pouco. Você já pode ter ouvido tudo, você pode ter ouvido nada, você pode ter ouvido alguma coisa, mas ainda assim o que a gente ouve da parte de Deus sempre vai ser muito relevante para mim e para você. Então eu vou falar com você sobre essas coisas, e te prometo uma coisa: não vou falar tudo hoje, é promessa, porque senão eu estaria mentindo. Não vou falar tudo hoje. Vamos ficar atentos àquilo que o Espírito quer falar conosco. Amém? Nós vamos nos basear no texto, que eu acho um dos textos mais importantes para nós, quando nós começamos a partir do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo, a entender a pessoa do Espírito Santo. O texto diz o seguinte, João capítulo 14, a partir do verso 1. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando aos seus discípulos, e ele continua dizendo: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem um caminho para onde eu vou, para onde vou. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Verso 12. Digo a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Posso ouvir um amém, igreja? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. Verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece.
mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Glória a Deus. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Aleluia. E para a gente terminar, verso 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Jesus com os discípulos, ele diz: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disser. Aleluia. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra que nos inspira nessa manhã e que ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, que nos faz lembrar, ó Deus, daquilo que o Senhor fez por nós através de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados e minhas amadas de Jesus, você que está online também, esse texto que eu acabei de ler, ele nos remete a uma história, aonde Jesus, ele precisa dar uma notícia aos seus discípulos. Ele precisa falar para os discípulos exatamente o que iria acontecer. O bom de Jesus é que ele não guardava segredo para os seus discípulos, a não ser aquilo que o Pai não revelava a ele. Mas aquilo que era revelado do Pai para ele, ele revelava aos filhos. Você entende isso? Que você tem a revelação, porque o Pai revela ao Filho, e o Filho enviou o Espírito Santo para que pudesse revelar a você. Olha que coisa linda. Então, quando Jesus senta ali, ou está em pé, eu não sei como é que ele estava, mas ele estava numa reunião com seus discípulos, ele começa a falar para eles exatamente o que ia acontecer. Ele não escondeu nada deles. Ele falou exatamente. E aqueles discípulos tinham vivido com Jesus, vivido uma história linda com Jesus, de pouco tempo, mas intensa, com muitas coisas. Eles viveram muitas coisas, eles viram muitas coisas, mas ainda assim, tudo que eles viram e viveram, quando Jesus dá a notícia, eles tremem na base, porque é muito ruim quando a gente perde alguém que nós temos segurança nele, não é verdade? Eles estavam seguros de serem discípulos de Jesus, e eles não queriam perder Jesus, mas Jesus ia para o Pai. E Jesus dá essa notícia, mas o bom dessa notícia é que ele dá uma notícia dizendo que vai, mas que ele vai preparar um lugar e que ele voltará. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu preciso estar preso a essa promessa, eu preciso estar vinculado a essa promessa de que Jesus voltará, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. E ele fala, ele revela isso para eles. Mas a outra coisa maravilhosa que acontece, que nós temos buscado isso, temos procurado viver isso intensamente em nossas vidas, porque uma coisa eu já sei, Jesus morreu por mim. E quando eu reconheço no meu coração e confesso com a minha boca, e creio de fato que Jesus é meu Senhor, eu posso viver a vida dele, porque ele diz que agora eu sou dele, que agora ele entrou na minha vida. E como que ele se faz presente na minha vida? Aí entra a conclusão daquilo que Jesus estava falando com os discípulos, porque ele diz: olha, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar, mas vou estar no Pai, e voltarei. E agora, como é que eu fico? Como é que vai ser a minha condição como homem natural dessa terra? Esse sistema tão opressivo,
tão opressor, tão manipulador que eu vivo essa terra, esse sistema que eu não queria estar nele, eu queria estar no céu, mas eu tenho que estar aqui ainda, porque há um propósito da minha vida para que eu possa estar aqui, amém? Queria lembrar a você disso. Quando você acorda, acorde feliz, porque você tem um propósito. Seja o que você estiver vivendo, você tem um propósito. Deus te criou, fez quem você é. Todos nós que estamos aqui, mesmo se você estiver aqui pela primeira vez, entrou numa igreja como essa, a primeira vez na sua vida, não entende nada do que eu estou falando para você, mas eu estou dizendo para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Quando você acorda, você não pode acordar de qualquer maneira, você precisa levantar a sua cabeça e dizer: Senhor, eu vou sair hoje para cumprir o propósito. É isso que eu preciso entender. Deus tem um propósito na minha vida, Ele quer algo através de mim. Ele quer ser Deus na minha vida e fazer algo através da minha vida. Você crê nisso? E isso é muito precioso, isso é mais precioso do que o seu trabalho, é mais precioso do que a sua família, é mais precioso do que os presentes que você ganha, é mais precioso do que os bens que você tem, é mais precioso do que toda a inteligência que você tem, todas as histórias que você possa ter realizado. O mais precioso é saber que você vai levantar e Deus tem um propósito para a sua vida. Mas eu estou passando um momento tão... Não importa, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele é mais poderoso do que o tão, do que o que você acha que é maior do que Ele. Não é. O que você acha que é maior do que Deus é engano seu e meu, porque Ele é mais poderoso do que qualquer coisa que você possa estar vivendo. Ok? E aí ele fala o seguinte para aquele povo: eu não vou deixar vocês sozinhos. Que coisa, né? Você pensou que ia ficar sozinho, né? Não. Os discípulos pensaram que iam ficar sozinhos. Não. Às vezes a gente acha que está sozinho, né? Você já passou alguma vez por esse momento assim? Eu estou sozinho, estou me sentindo tão só, estou sozinho, estou abandonado, ninguém me quer. Tudo bem, nós somos seres humanos, temos emoções, e às vezes elas ficam embaralhadas dentro de nós, mas lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo está dentro de você. E a primeira coisa que eu quero falar com você da característica do Espírito Santo, qual é mesmo? Você lembra? Eu já falei aqui. O Espírito Santo é uma pessoa. Então você nunca vai estar sozinho. Quando Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, voltarei. Aí houve um questionamento: mas aí eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí depois que ele falou isso, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, ele fala o quê? Virá outro. Fale comigo, outro. O outro dá sentido a alguém igualzinho a ele. Então, eu quero te lembrar uma coisa: quando Jesus falou para os discípulos assim, virá outro conselheiro, ele estava dizendo para eles: fiquem tranquilos, vocês nunca serão abandonados. Nunca. O outro Consolador virá, porque um está indo para o Pai. Jesus foi para o Pai, mas o Espírito Santo, que é um com o Pai e um com o Filho, fale comigo, virá. Podemos hoje dizer, já veio. Mas para aqueles homens, a questão era, virá. E agora? E agora? Ficarei sozinho? Não. Você e eu nunca podemos ter a perspectiva em nossa mente e coração de que estamos sozinhos. Se você reconhece que Jesus é Senhor da sua vida, e você confessa com a sua boca isso, e você crê no seu coração, o Espírito Santo está dentro de você. Amém, queridos? Lembre-se disso todos os dias, todas as horas, todos os momentos, em todos os seus feitos,
em todas as tuas realizações, em todos os seus pensamentos, em todas as suas ações, no seu trabalho, na sua família, quando você ficar irritado, quando você estiver em paz, quando você for viajar, quando você estiver trabalhando, quando você estiver cansado, quando você estiver doente, quando você tiver, lembre-se, o Espírito Santo habita dentro do crente. Amém? Esse é o maior conforto que nós precisamos entender. E vou te falar uma coisa: o Espírito Santo é quem me mantém vivo. O verso 19 aqui, verso 19 desse texto: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. E se eu vivo, Jesus está falando para eles, porque eu vivo. E se eu vivo, vocês viverão. Aleluia. E sabe por que Jesus falou isso para eles? Porque Jesus ia para o Pai, mas ia deixar quem? Outro Consolador. Se ele vai para o Pai e abandona, ele não teria como dar a promessa da vida para eles. Então ele deixa o Espírito Santo, que é aquele que habita em mim e você, para nos trazer a consciência e a certeza de que eu estou vivo, de que você está vivo, porque ele vive em nós. Vocês estão entendendo por que a gente tem que todo o tempo falar do Espírito Santo e lembrar quem ele é? Ele não pode ficar esquecido. O Espírito Santo não pode ficar esquecido. Você pode ser o mais magistrado de todos dessa terra, mas o que eu e você não podemos esquecer é que o Espírito Santo é que me traz vida. Ponto. É só o Espírito Santo que me mantém vivo, porque se ele não estiver em mim, e se ele não trabalhar na minha vida, e se eu não viver no Espírito, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou viver na carne, e a carne me leva para o pecado, e o pecado me traz a morte. Então esquece a vida. Essa semana, conversando com alguém me perguntou uma coisa, eu falei assim: não, só tem a luz e as trevas, não tem meio termo, não tem penumbra. Ainda assim uma penumbra é luz, aquela mais fraquinha que for é luz, só tem luz e treva. Sim? Concorda comigo? Se tiver alguma outra coisa, depois me explica cientificamente, porque eu não conheço. A Bíblia relata que só há luz e treva, luz e escuridão, luz e aquilo que eu não consigo enxergar. Jesus veio para me trazer luz, amém? E ele, quando ele veio, ele me mostrou o pecado, porque o pecado estava escondido por trás das trevas. A treva estava escondendo o pecado que estava na minha vida, mas quando o Espírito Santo veio e trouxe luz, sabe o que aconteceu? Clareou. Quando clareou, eu vi a sujeira. E quando eu vejo a sujeira, eu preciso fazer o quê? Quando tua casinha está suja, tu faz o quê? Ah, isso aí, vassourinha na mão, pazinha na mão, e vamos limpar o terreno. Vamos tirar a sujeirinha, né? É óbvio que tem umas que levam algumas coisas a mais, né? Alguns elementos a mais, alguns produtos a mais, alguns 10 produtos a mais, né? E por aí vai, né? Que aí depende da excelência da limpeza. Mas a questão é, quando a luz chega, é tão interessante, né? Que você jamais vai limpar a sua casa com a luz apagada. Não vai, porque você não vai ver a sujeirinha nos cantinhos. Mas quando Jesus veio e trouxe a luz sobre nós, ele trouxe o que? A clareza do pecado. Mostrou para mim e para você: o pecado está aqui, ele tem nome. Então eu preciso fazer o que com ele agora? Eu preciso varrer ele da minha vida, eu preciso extinguir ele da minha vida, eu preciso repudiar ele da minha vida. Não é verdade? Coisa boa isso, meus amados e amadas, coisa boa, coisa maravilhosa saber que tem a luz, e a nossa luz é Cristo. Mas Jesus ia para o Pai, então a luz ia para o Pai. E quando que ele ia voltar? Não sabia. Mas ele fala: não, calma aí. Não. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Olha que coisa linda, queridos. Verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Certo? Amém? Mas tem mais coisa. Para estar com vocês para
Entendeu? Ele nunca nos abandona. Por isso eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é meu Senhor. Eu preciso reconhecer, eu não posso negar a pessoa de Jesus Cristo de forma alguma. Quando perguntaram a Jesus, mas Senhor, qual é o caminho? Jesus fala para eles, olha, vocês andaram comigo, tudo bem, eu sei, vocês devem estar tensos, vocês devem estar preocupados, eu vou lembrar a vocês quem é o caminho sou eu, é através de mim que vocês chegam ao Pai. Mas Jesus, tu vai embora agora. Não, eu vou, mas vou deixar outro conselheiro, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Amém, queridos? E aí, o Espírito Santo, ele está em mim e em você, e ele traz vida. Eu preciso parar e pensar todos os dias. Eu preciso parar didaticamente, sentar no meu sofá, não sei, arrumar um tempo, e eu preciso parar e pensar na pessoa do Espírito Santo. É muito sério isso, porque todas as vezes que nós falhamos, você vai perceber que foi a ausência do Espírito Santo que fez você falhar. É desse jeito. E nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados todos os dias, tá? Essa é uma notícia boa que eu estou te dando, não é ruim não. Boa porque você precisa lembrar de que você não é poderoso o suficiente para vencer todas as tentações que virão. Na verdade, nós não temos condições de vencer nenhuma tentação. Só o Espírito Santo que pode nos ajudar. Porque às vezes a gente quer repudiar, às vezes a gente quer responder às tentações. Às vezes a gente quer fazer da mesma forma que fizeram conosco. Você alguma vez já quis fazer da mesma forma que fizeram com você? Não precisa levantar a mão, não precisa se revelar, não precisa falar, mas é o trabalho da nossa carne. É diante da tentação, eu querer tentar também. É diante da acusação, eu querer acusar também. É diante do olhar crítico, é eu querer olhar de forma crítica também. É diante de uma afronta, é eu querer afrontar também. Então presta atenção numa coisa, eu e você que temos o Espírito Santo de Deus, que tem todas as características que nós vamos falar sobre elas, ele é diferente, ele não é qualquer coisa ou qualquer poder, ele não está em qualquer lugar, ele habita naquele que crê. Eu vou chegar um pouco mais à frente, mas ele habita no lugar santo. Posso ouvir um amém? Ele habita no lugar santo, e ele resolveu habitar em mim e em você. Eu preciso estar muito atento diante dos meus pensamentos, das minhas ações, dos meus olhares, das minhas crises, dos meus pensamentos, daquilo que eu sou. Eu preciso estar muito atento. Eu preciso parar todos os dias de forma didática e pensar nisso. Olhar como se fosse ler um livro e olhar para a realidade da minha vida e ver o que eu estou falhando. E se eu estou falhando, pode ser que o Espírito Santo não esteja comigo naquela hora, mas eu preciso chamar a presença dele para que eu não venha falhar. E normalmente quando nós falhamos, é tão interessante, né? Nós não falhamos com nós mesmos, até falhamos, mas às vezes falhamos com o outro, e agredimos o outro, e magoamos o outro, e ferimos o outro. Não é isso que acontece? Então eu preciso estar muito atento, estou sendo intenso nisso para falar com você, porque é tudo que nós temos como igreja, é a importância que nós precisamos dar. O Espírito Santo não pode ser esquecido de forma alguma, e é Ele que muda a minha e a tua história. Foi Ele que mudou a nossa história, e é Ele que vai continuar mudando. E se nós deixamos Ele no cantinho, sentado no banquinho que nós separamos para Ele, Ele não vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. E sabe onde é que Ele habita? Em mim e em você. Se Ele habita em mim e em você, quem é que tem que fazer? Eu e você. Somos nós que temos que ser de fato uma boa testemunha nessa terra. Posso ouvir um amém? Não é o vizinho, não é, sou eu e você. Somos nós que temos sim, que às vezes dizer, não, eu vou abaixar minha cabeça e vou orar, é melhor do que eu confrontar também. Eu vou abaixar minha cabeça e vou chorar e vou quebrantar o meu coração do que agredir também. Somos nós.
Somos nós que vamos orar pelo Brasil, queridos. Não espere que outras pessoas que não têm o Espírito Santo orem pelo Brasil. Esqueça disso. Eles vão criticar, eles vão falar mal, eles vão mandar pedra, eles vão falar mal de um, de outro, e de um, de outro, de um, de outro. Mas nós não. Nós que temos o Espírito Santo, nós fomos chamados para orar pelo Brasil. Somos nós que vamos ser bons maridos, boas esposas. Somos nós que vamos ser bons filhos. Somos nós que vamos ser bons profissionais. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que está você lá no seu trabalho? Você é um exemplo lá? Não, a minha função não permite eu ser muito exemplo. Esquece isso, a tua função é a tua função. Eu não estou falando da função, estou falando de você. Se você é o que você é no seu trabalho, seja um exemplo no seu trabalho. Posso ouvir um amém? Seja a luz no seu trabalho. Seja aquele que, se tiver lá, aquele quadrinho lá no seu trabalho, né? Eu sou um pouco das antigas com trabalho secular, mas na minha época tinha um quadrinho, igual tinha algumas empresas que a gente podia ter contato, ou ver, o quadrinho do funcionário do mês, seja o teu que vai para lá. Ah, mas eu não gosto da minha foto no quadro não. Pelo menos então, se você não gosta da foto no quadro, se for outra foto, você vai poder ter a alegria e o prazer de saber que a tua foto não foi para lá porque você não quis. E aí você deixou outro ir. Mas o exemplo é você lá. Amém? Então, quando nós temos a vida do Espírito Santo em nós e deixamos que essas características do Espírito Santo sejam uma realidade em nossas vidas, nós somos sim pessoas diferentes e temos que ser sim. Vamos errar? Vamos. Vamos falhar? Vamos. Porque muitas vezes, queridos, a gente bota primeiro o nosso temperamento. Muitas vezes a gente bota primeiro as nossas vontades. E a gente não quer que a vontade do outro prevaleça, nem do Espírito Santo queremos. Queremos que a nossa prevaleça, porque a gente tem uma didática, a gente tem um entendimento, a gente tem uma inteligência, e a gente quer que aquilo prevaleça. Mas se não for pelo Espírito, nós vamos falhar e vamos errar. E uma coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo está em nós para que o Pai seja glorificado. Lembra que nós lemos que tudo que você pedir, Jesus vai te ouvir e vai interceder por você junto ao Pai? Mas para que o Pai seja glorificado, e não eu e você. Então vamos para aquela primeira característica, para a gente falar dela. E agora eu acho que todos já lembram. Qual é a primeira característica que eu quero falar? O Espírito Santo é uma pessoa. Tem pessoa do teu lado aí? Tem aí? Ser humaninho? Pá, dá para dar uma catucada? Um beliscão? Beliscão não, dá um carinho, um abraço. Ali já está, abraçado. Sorriso. Isso aí. Não deixa beliscar não. Não deixa beliscar não. Se beliscar, pum, brincadeira. Então a gente sabe que o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Se você não sabia disso, fique sabendo hoje. Se você tinha dúvida disso, que a tua dúvida vai embora, em nome de Jesus. Se você não lembrava, então você está lembrando hoje. Se você tinha convicção disso, glória a Deus por isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele só não é carne e osso como eu e você. Mas Jesus foi. E quando Jesus falou que ia dar outro conselheiro, isso diz respeito ao outro conselheiro ser igual a Jesus. Só que ele é o Espírito Santo. E ele é uma pessoa. E eu não posso ignorar isso de forma alguma. E que loucura é essa, poder interagir com essa pessoa que eu não vejo. Aí está o mistério, aí está a diferença daquele que crê e daquele que vive pelo Espírito e não pela carne. E quando eu vivo pelo Espírito, eu começo a entender e compreender esse mistério louco, não humano, mas sobrenatural, de saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Então vou dar um beliscão nele. Não vai conseguir. Não vai. A não ser que você queira entrar na ideia do seguinte: a Leila é do Espírito Santo, né, Leila? Tem o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então eu vou pedir minha esposa para dar um beliscão na Leila. Não, calma aí, não dá ainda não.
Porque a Leila tem o Espírito Santo, então ela vai dar um beliscão no Espírito Santo. Não, não é assim. Vocês creem que o Espírito Santo é uma pessoa? Você crê no seu coração? Você crê na hora da tua aflição? Você crê na hora da tua aflição que o Espírito Santo é uma pessoa que está do seu lado? Que Jesus foi para o Pai, mas o Espírito Santo está com você, e Ele está do teu lado para te curar, para te consolar, para te ajudar. Você crê nisso? Para e pensa nisso. Porque nós precisamos sair daqui hoje, no mínimo, convictos de que Ele é uma pessoa. Você não pode tocar nele ainda, mas você crê, você tem um entendimento no teu espírito de que Ele é uma pessoa. E aí eu separei algumas coisas aqui, em João capítulo 14, verso 17, diz assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Aleluia! Ele vai estar em mim, se Ele está em mim, Ele é uma pessoa, porque para estar em mim tem que ser uma pessoa. Ele está dentro de mim, Ele se fez uma pessoa por causa de mim e de você. Ai, aleluia por isso, glória a Deus. Mas o temor no meu coração precisa ser maior, porque agora eu sou a habitação de uma pessoa. É como a mãe que está gerando um filho. Meu Deus, nenhum homem ou nenhuma mulher que vive isso sabe explicar esse sentimento dessa mãe com esse filho sendo gerado dentro. É uma pessoa ali dentro. Eu e você temos dentro de nós uma pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de mim e de você. Não sei como é para você isso hoje, mas é o que eu preciso falar para você. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, como o pai é uma pessoa, como o filho é uma pessoa. E ele está o tempo todo com o pai e com o filho. Você crê nisso? O Espírito Santo está o tempo todo com o pai e com o filho. Eu até separei um texto aqui, que é exatamente o mesmo que eu acabei de ler agora, um versículo a mais, que diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Eu pedirei ao Pai. Quem? Jesus, pedindo ao Pai, para que dê outro conselheiro. Quem é esse outro conselheiro? O Espírito da verdade. Os três estão juntos. Os três estão juntos e eles são uma pessoa. Eles fazem coisas diferentes, mas eles são um só. Eles fizeram coisas diferentes e continuam fazendo, mas eles são um só. Eles são uma pessoa. E eu preciso viver isso intensamente, viver a vida dessa pessoa. Eu preciso desfrutar disso. Aí eu escrevi algumas coisas aqui. O Espírito Santo, tem um outro texto, mas eu nem vou chegar nele não, que fala da pessoa do Espírito Santo. Mas eu quero te falar uma coisa. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem algumas coisas que eu e você temos. Fale comigo assim: identidade. E o cartório dele é o céu. Eu não sei qual é o teu, mas o cartório do Espírito Santo é o céu. Amém? Ele tem uma identidade, a identidade dele é única. Eu não posso de maneira nenhuma ignorar quem ele é, porque se eu ignoro quem ele é, eu ignoro a identidade dele. Se eu ignoro quem você é, eu ignoro a sua identidade. Paralelo a isso, eu quero lembrar a você que eu e você temos uma identidade. E aí eu quero perguntar para você, como é que está isso para você? Eu quero te perguntar o seguinte: quem você é hoje a partir dessa identidade? Quem você é hoje a partir da identidade que você tem? Porque a identidade fala muito sobre quem nós somos, desde o nome que nós temos até o que nós fazemos. Posso ouvir um amém? A identidade ela vai definindo toda essa realidade de quem nós somos, desde quando nós fomos lá registrados, né? Nós muitas vezes botamos o nome a partir de um entendimento que a gente tem, né? De um significado que existe, não é verdade? Botamos um nome a partir de um significado, ali já começa uma identidade, e aí eu começo a ser formado e forjado pelos meus pais, e em nome de Jesus, que seja sempre a partir do ensino da palavra de Deus, porque fica mais fácil, fica melhor, fica mais consistente, o futuro é melhor, eu creio nisso, né?
Então eu tenho uma identidade e eu vou sendo formado, e é óbvio que na medida que eu vou sendo formado, eu vou tendo identidades dentro de uma identidade. Eu vou sendo uma pessoa, eu vou fazendo coisas, eu vou realizando coisas a partir de uma identidade que eu tenho, que eu não posso perder nunca. Então o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é o Espírito Santo. E quem ele é? Ele é o Espírito Santo. O que ele faz? Ele faz um monte de coisa. Não é verdade? Ele realiza um monte de coisa. E eu preciso pegar essa identidade que ele tem, de que ele é uma pessoa, e desfrutar de quem ele é. Como eu posso e você também desfrutar de quem nós somos? Você é uma pessoa que tem o seu nome registrado num cartório, mas por causa de Jesus Cristo, agora você tem o seu nome também escrito aonde? No livro da vida. Amém? Éramos bastardos, agora somos filhos. Então, se alguém perguntar para você quem você é, você fala o seu nome, assim, estou só, aqui, o seu nome e que você é filho de Deus. Essas duas identidades definem quem você é. Amém, queridos? A partir daí, todas as coisas vão sendo acrescentadas na sua vida, porque você é filho de Deus, e quem é filho tem um pai. Quem tem um pai que não desampara o filho, ajuda o filho, dá destino para o filho, cria o filho, leva o filho adiante, orienta o filho, mostra para o filho, revela as coisas que o filho pode vir a viver, mostra o que já viveu, testemunha do que já viveu e ensina ao filho como viver, e que os filhos possam ouvir as experiências dos pais, ou daqueles que de alguma forma é uma referência para esse filho, não é verdade? Você vê que Jesus o tempo todo se retratava ao Pai, e ele diz, o Espírito Santo virá, e eles sabiam exatamente quem eles eram, eles não se perdiam na identidade deles. O filho falava, eu sou do Pai, e falou para os discípulos, se vocês não me conhecem, vocês não conhecem o Pai, agora se vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. Mas o Pai era o Pai, ele era o Filho, e o Espírito Santo era o Espírito Santo, e ele tem uma identidade, e eu preciso entender isso e compreender de que, para eu viver a vida do Espírito, eu preciso resgatar a minha identidade. Quem você é? Assim, deixa eu brincar com uma coisa aqui, mas é só brincar mesmo, porque eu não sou muito adepto a isso. Tem pessoas que por causa de um apelido, perdeu o seu nome. É verdade. É verdade. Por causa de um apelido, nós não sabemos o nome dessa pessoa. E o mais triste é que às vezes passa-se 10, 20, 30, 40 anos e ele é chamado pelo apelido. E quem convive com ele 10, 15, 20 anos nem vai saber o nome dele. Se de alguma forma não acontecer algo que precise de um cadastro dele. Porque na hora que você vai fazer um cadastro, você tem que botar o teu nome e não o teu apelido. Quando o teu nome foi escrito no livro da vida, não foi pelo teu apelido, foi o teu nome completo. Então, assim, vamos entender uma coisa. O Espírito Santo tem uma identidade. Ele tem uma identidade. Ele é uma pessoa. Para que eu possa viver a vida dele, eu preciso ter uma identidade. Posso ouvir um amém? Eu preciso ser filho. Eu preciso viver intensamente a vida de um filho, para que eu possa desfrutar daquilo que essa pessoa tem para me entregar. Eu anotei algumas outras coisas aqui, e eu botei assim, como me relaciono com ele, com o Espírito Santo? E aí eu preciso perguntar para mim, para você, e a gente precisa pensar nisso. Como nós nos relacionamos com o Espírito Santo? Como algo? Como uma figura? Como um objeto? Como um vento impetuoso? Como alguém que tem um poder quando quer ser poderoso? Como que eu me relaciono com o Espírito Santo? Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso ter muito cuidado. Muito cuidado, porque muitas vezes eu vou relacionar com o Espírito Santo como eu relaciono. Deu para entender, né? Com o outro.
Se eu sou solitário, eu vou ter problema de relacionar com o Espírito Santo. Eu vou ter problema. Se eu vivo em crise, eu não vou entender que o Espírito Santo é meu amigo. Eu não vou entender que Ele é uma pessoa que habita em mim, que me ama e que está comigo. Eu não vou entender. Eu vou achar que todos me abandonaram, inclusive Ele. E eu escrevi aqui, quando me relaciono com o Espírito Santo, preciso entender que é uma pessoa e preciso tratar como tal, como uma pessoa é. Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer? Cuidado, porque muitas vezes, por conta de quem nós somos, é a maneira como nós vamos nos relacionar com o outro. E meus amados e amadas de Jesus, a gente sabe que o nosso papel nessa terra, a nossa figura, ela é representativa. Sim ou não? Ela é uma representação da glória de Deus. O que nós fazemos, nós estamos representando a glória do Pai. Então, preciso pensar de como eu me relaciono, porque eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso... A promessa é que Ele está em mim, amém? Sendo assim, preciso ser. Aí eu separei algumas coisas aqui, porque dentro de um relacionamento, essas coisas são importantes. Ser cuidadoso, ser respeitoso, ser zeloso, ser amoroso e ser submisso. Porque uma coisa que eu preciso entender é que o Espírito Santo é uma pessoa, não é verdade? Ah, eu já entendi isso. Mas ele é uma pessoa que eu mando nele? Ou ele é uma pessoa que manda em mim? Ele é uma pessoa que submete ao que eu faço? Ou ele é uma pessoa que eu submeto ao que ele faz? Então, dentro desse entendimento, que eu já entendi que o Espírito Santo é uma pessoa, eu preciso agora entender o seguinte: Ele é meu Senhor. Eu sou servo e Ele é Senhor. Mas Ele é uma pessoa que eu estou me relacionando com Ele, e eu entendo que Ele é autoridade sobre a minha vida. E uma das coisas que é fundamental na vida de uma pessoa é submissão. E aí eu quero te falar uma coisa e te lembrar uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa, e Ele tem um estilo de vida, e Ele tem um propósito de vida, e Ele tem uma missão de vida. Amém, igreja? E se Ele tem uma missão nessa terra, essa missão cabe a mim e a você submeter a ela, porque sou eu e você a habitação do Espírito Santo. Então Ele é uma pessoa, mas uma pessoa que eu preciso submeter. Eu preciso entender que Ele é maior que eu e que eu sou servo, mas Ele é uma pessoa que eu tenho que me relacionar com Ele, que eu tenho que conversar com Ele, que eu tenho que falar para Ele das minhas dores, que eu tenho que falar para Ele das minhas alegrias, que eu tenho que falar para Ele o que eu quero e o que eu vou pedir. Eu preciso falar para o Espírito Santo, me ajuda a fazer isto. Não dá para eu fazer sozinho. Espírito Santo é uma pessoa, mas tu és maior do que eu, tu tem mais conhecimento do que eu. João capítulo 14, verso 26, ele veio para nos ensinar sobre todas as coisas, não é verdade? Para nos lembrar de todas as coisas, e ele então é mais inteligente que eu, ele tem mais conhecimento que eu, ele é uma pessoa maior do que eu, e eu tenho que submeter ao poder do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa poderosa. Amém? E o que o Espírito Santo faz comigo e com você? Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, quando eu submeto a Ele. Ele é uma pessoa que é maior do que eu, Ele é uma pessoa que é mais inteligente do que eu, Ele é uma pessoa que quer o meu bem, Ele é uma pessoa que me ama, Ele é uma pessoa que está comigo todas as vezes que eu buscá-lo. Eu busco, eu encontro. Eu bato, a porta se abre. E Ele está ali. Ele habita em mim. Eu não posso dormir e esquecer que Ele dormiu comigo. Eu não posso acordar e esquecer que Ele acordou comigo. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa.
e uma pessoa viva, e uma pessoa que me deu vida. Então, dentre todas as características do Espírito Santo que nós vamos falar, que fique claro para mim e para você, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem uma identidade, o nome dele está escrito no céu, ele é do céu, mas ele habita em mim e em você, e ele entendeu isso, ele quis isso, ele decidiu por isso, habitar em mim e em você, e fazer de mim, de você, uma pessoa especial também, porque quando ele entra em mim e em você, ele restaura a identidade que estava comprometida na minha e na sua vida. Nós éramos pecadores, agora nós somos filhos de Deus, aleluia. Acabou, eu não sou mais aquilo que eu era, agora eu tenho uma identidade restaurada, e restaurada, porque ela se perdeu por causa do pecado. Eu tinha essa identidade, Deus deu para nós, mas ela se perdeu por causa da fragilidade do homem, mas o Espírito Santo restaurou essa identidade através de Jesus Cristo, e o Pai é aquele que está nos aguardando de volta. Porque Jesus vem nos buscar, amém? Que você saia daqui dessa manhã entendendo que o Espírito Santo é uma pessoa. E na continuidade dessa mensagem, como eu falei no início, expliquei tudo sobre o que vai acontecer, sobre o que eu planejei no meu coração, na presença do Senhor, é que a segunda coisa que o Espírito Santo é, fale comigo assim, Ele é Deus. Amém?